Quinta-feira, durante um evento chamado Voto e Democracia no Brasil. Tudo errado esse evento. Já começou errado, correu errado e terminou errado. Foi lá onde tinha uma faculdade de Direito lá no Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Então o Voto e Democracia no Brasil chamou para falar quem? Quem? O Mussolini da Moca, o Alexandre de Moraes. Quinta-feira, durante um evento chamado Voto e Democracia no Brasil. Tudo errado esse evento. Já começou errado, correu errado e terminou errado. Foi lá onde tinha uma faculdade de Direito lá no Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Então o Voto e Democracia no Brasil chamou para falar quem? Quem? O Mussolini da Moca, o Alexandre de Moraes. E o Mussolini da Moca, ele falou que o avanço da inteligência artificial funcionou como um anabolizante para a desinformação e prometeu, inclusive, a cassação de candidatos que utilizarem a ferramenta desta forma na campanha eleitoral. Vamos ouvir esta merda. Todos os candidatos têm que ter absoluta consciência que, se na véspera quiserem utilizar mecanismos de desinformação anabolizados pela inteligência artificial, isso vai dar cassação. Só uma coisa, a ministra Carmen sabe melhor do que eu, que já presidiu 2 vezes o Tribunal Superior Eleitoral, só uma coisa, eu não diria que evita totalmente, mas diminui muito a prática de atos ilícitos dos candidatos, o medo de ser cassado depois. A multa não estão nem aí, até porque não vão pagar com o dinheiro deles. Agora, o medo de ser cassado, perder o mandato, isso muda, isso influencia. Aí você veja, né? Ele falou que multa não tem medo porque não vão pagar com o dinheiro deles. Ou seja, quando não é com o dinheiro, a pessoa não está nem aí. Então vocês imaginam que o Moraes é uma pessoa sem medo na vida, porque a mulher ganhou, a mulher dele, né? A mulher dele ganhou 129 mil, chegou só a 80, né? Mas foi a mulher dele que ganhou, viu? E é engraçado que eu não sabia que ele ainda estava no TSE, Eduardo. Pavinato. Ele não saiu do TSE, não? Então, mas aí tem aquela forma criativa, né, que o Ayrton tem Vieira... a criatividade, malvada criatividade. Senão vai ficar muito na cara, né, que ele falou, senão vai ficar muito na cara e você manda um papel timbrado do Supremo com o Tribunal Superior Eleitoral para não ficar muito na cara, conforme revelou a Vaza Toga. Curioso que toda exposição que... Alexandre de Moraes, onde termina a testa e começa a muca? Isso daria uma bela discussão de artigo Uma bela científico. discussão. Vamos lá. Testa na panturrilha, né? Mas aí a gente sabe muito bem que toda a exposição que o ministro Alexandre de Moraes faz, ele está sempre relacionado à limitação de difusão de informação. Você pode observar que o teor dele, ele é o fundador até do CIED, né? Aquele centro de... Aquele nome complicado que tem um olho com defesa, Centro de Combate à Desinformação e Defesa pela Democracia, Defesa da Democracia, por causa de fluxo de informação criado quando ele era vinculado ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele sempre tem uma abordagem com esse teor de limitação de informação. Agora ele está, mesmo já tendo resolução da Justiça Eleitoral, agora ele vai acabar tecendo comentários que IA é anabolizante para fake news eleitoral, sendo que já tem a previsão lá do deepfake, salvo engano, o parágrafo 1º no artigo 9C da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que versa sobre o tema, mas aí ele, né, agora faz o apontamento de cassação de candidato, sendo que ele não tem nem competência no seu sentido funcional para isso. É mais uma peripécia dele. Ele tem que enfiar na cabeça careca dele que ele é incompetente. Não é? Ele não está mais no TSE. Eu ia fazer uma pergunta muito louca, Holliday, mas eu esqueci do pulo do gato da pergunta, entendeu? Então agora fica difícil eu lhe entregar essa... lembrei. Vale lembrar que quando ele era presidente do TSE,
O TSE fez um chatbot para perguntas e respostas do que é verdadeiro ou falso, ligado a esse olho o olho de Tandera, né? O olho da bunda. E esse chatbot do TSE foi financiado por um instituto do Felipe Neto, que recebeu dinheiro da Fundação Open Society, que recebia dinheiro da USAID, sendo que a lei proíbe dinheiro estrangeiro na eleição brasileira. Mas isso ninguém fala, né? Não tem homem nesse país. Ora, hein? Quem diria? Mas é dos amigos, né? Dos amigos, pô, o amigo pode tudo. Felipe Neto pode tudo porque tá ali, tá no bolo, tá bem resolvido, tem as costas quentes e tal. Mas o que eu achei mais interessante nessa coisa toda, nessa fala do Alexandre de Moraes, é que pelo menos assim, a primeira vez que eu vejo, particularmente, ele admitindo o medo como uma estratégia jurídica. Isto é o regime ditatorial do judiciário mostrando a sua face. Perceba, em nenhum momento ali ele falou de um artigo, de uma lei, em nenhum momento ele citou um autor, em nenhum momento ele traz uma doutrina sobre... Não. Ele fala do medo. O medo é o método mais eficiente para conter os candidatos que vão usar a inteligência artificial, etc. Isso serve para qualquer coisa. O medo é o método mais inteligente para conter o avanço conservador. O medo é o método mais eficiente para conter os bolsonaristas. O medo é o método mais eficiente para conter qualquer um que ouse criticar a minha atuação enquanto juiz do Supremo Tribunal Federal. É isto. Alexandre de Moraes, nesta frase, nesta fala, aliás, ele revela que o método dele é o medo sobre os opositores. Quando eu dou aula de filosofia, tem uma aula que é a questão da legitimidade, o fundamento da legitimidade. A legitimidade não só de acordo com a filologia, né, aquilo que está de acordo com o conjunto de leis, mas a legitimidade com a acepção daquilo que é verdadeiro, né? Daquilo que, por ser verdadeiro, respeita-se como tal. Uma regra, ela é respeitada, ela é seguida pelas pessoas porque reconhece-se nesta regra certa legitimidade. E existem duas formas de fundamentar a legitimidade. A legitimidade de uma regra, uma lei, a legitimidade de um líder, a legitimidade de um juiz. E as duas formas de fundamentar a verdade, a legitimidade, são as seguintes. Uma, respeita-se, segue-se a regra, respeita-se a liderança, acata-se a decisão do juiz, porque se crê na razão. E a outra é porque se tem medo. Façam as suas contas. Que merda de país nós estamos. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 76, ao vivo, no canal do Metrópolis, no YouTube.